Então, gente, vamos dar início a mais um curso, tá, de Direito Civil. Vamos começar pela LINDB, né? É uma matéria, um assunto que muitas questões da banca CESP cai bastante. Então, não pode deixar de passar batido aí. Então, aí vamos ver LINDB, concurso em foco 2020. Então, ó, concurso em foco, né? Vamos ver aí, ó. Vou pegar a letra da lei também, tá? Da LINDB, tá, gente? Então, nós temos do artigo 1º ao 2º a vigência das normas. O artigo 3º aí é a obrigatoriedade, né? Geral e abstrata. O 4º, integração normativa. O 5º, interpretação das normas. O 6º, aplicação da norma no tempo, direito intertemporal. Do 7º ao 19º, aplicação da lei no espaço, direito espacial internacional privado. Do 20 a 30, interpretação das normas pelo agente público. Então, a vigência, né, da vacatio legis. Então, a vigência normativa, né, e vacatio legis. O que é a vacatio legis? Então, nós temos aqui o artigo 1º da LINDB. Salvo disposição em contrária, uma autodeclaração do legislador. A lei começa a vigorar em todo o país, que é a vigência simultânea, né, ou sincrônica da norma, 45 dias depois de oficialmente publicados. Então, esses 45 dias são os 45 dias corridos, tá, gente? Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicado. Então, ó, salvo disposição contrária, uma autodeclaração do legislador, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente o quê? Publicada. Então, depois de 45 dias, ela começa o quê? A vigorar. Depois de 45 dias, ela entra em vigor, começa a ter eficácia. Isso o quê? Se o legislador não colocar nada ali, né? Uma autodeclaração do legislador. Salvo disposição contrária de uma autodeclaração do legislador. Quando na própria dispositivo de lei vem falando, né? Essa lei entra em vigor imediatamente. Se não vier falando nada, 45 dias depois. De quê? Oficialmente depois da publicação. Então, ó, ela vigora 45 dias depois da publicação. E nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitidas, inicia-se o quê? 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, no estrangeiro, é 3 meses depois. E aqui no Brasil, 45 dias corridos depois de publicada. Vacatio legis é o período entre a data da publicação da norma e a data do vigor, que ela entra em vigor, a vigência, que esta norma possa trazer efeito. Então, o vacatio legis é o período entre a data da publicação da norma e a data da sua vigência. Vacatio legis é o período entre a data da publicação da norma e a data da sua vigência. O período que medeia a data da publicação da norma e a data da sua vigência, quando passa a efetivar direitos concretos no mundo jurídico, que passa a ter eficácia, se chama de quê? De vacatio legis. Existem leis que entram em vigor na data de sua publicação e outras na data depois de sua publicação. Nem todas as leis entram em vigor imediatamente, salvo os casos em que o legislador expressa na lei a vigência da norma. A lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação no território nacional e no estrangeiro 3 meses depois de sua publicação. Os dias são contados de forma corrida, incluindo o primeiro dia da publicação, bem como o último dia, vigorando no dia subsequente, seja feriado ou final de semana. Então, vacatio legis é o período entre a data da publicação da norma e a data do vigor. O período que medeia a data da publicação da norma e a data da sua vigência, quando passa a efetivar direitos concretos no mundo jurídico, chama-se de quê? De vacatio legis. Data da publicação da norma, data da sua vigência, esse período entre a data da publicação da norma e a da sua vigência se chama vacatio legis. Existem leis que entram em vigor na data da sua publicação. Então, ó,
existem certas leis que entram em vigor na data de sua publicação e outras na data de depois de sua publicação. Nem todas as leis entram em vigor imediatamente, salvo os casos em que o legislador expressa na lei a vigência da norma. O caso do CPP, né, que entrou um ano depois. A lei entrará em vigor 45 dias após o quê? A sua publicação. Então, se a lei não fala nada, 45 dias depois, ela entra em vigor, depois da sua publicação, no território nacional. E no estrangeiro, é 3 meses depois da publicação. E os dias são contados de forma corrida, incluindo o quê? O primeiro dia da publicação. Então, o primeiro dia da publicação é incluído nesse prazo, bem como o último dia. E ela só começa a vigorar no dia subsequente, mesmo tendo feriados ou final de semana. Os dias são corridos. Então, inclui o dia do começo e o último dia, vigorando no dia subsequente. Facinho, né? Então, a lei passa por diversas fases. Então, ela tem a votação, depois ela passa pela sanção, e depois de sancionada, tem a promulgação, ela é promulgada. Depois de promulgada, ela é publicada. E depois da sua publicação, vem o quê? A sua vigência. Primeiramente, o projeto de lei é votado pelo Legislativo. Então, nós temos o quê? Primeiramente, como é que acontece esse trâmite? Temos o projeto de lei, né? Você que votou no deputado federal, né? Faz o projeto de lei, que é votado por quem? Pelo Legislativo. Alcançando-se o quórum necessário, passa a ser o quê? A sanção. Então, teve o quórum necessário lá, né? Passou a sanção lá o projeto de lei, foi sancionado. Ato esse praticado pelo chefe do Poder Executivo. Contendo o quórum necessário, né, no Legislativo, vai para a sanção do chefe do Executivo. Depois tem o que? A promulgação. Nada mais é que um atestado da existência de validade da lei e da sua executoriedade. Um atestado da existência da validade da lei e sua executoriedade, apesar de ainda não estar em vigor e não ser eficaz. Em seguida, nós temos o que? A publicação. Temos a publicação. E, finalmente, depois da publicação, temos o que? A vigência. José Afonso da Silva, inclusive, ressalta aqui o que se promulga não é o projeto, mas a lei. O que é promulgado não é o projeto, e sim a lei. Então, ó, nós temos a publicação, né? Então, ó, a promulgação. Promulgação está aqui, ó. Alcançando-se o quórum necessário, passa para a sanção do chefe do Poder Executivo. Depois vem a promulgação, que nada mais é um atestado da existência da validade da lei e da sua executoriedade. Segundo José Afonso de Silva, se promulga não é o projeto, mas já a lei. Então, ela já está promulgada ali, passou pelo chefe do Executivo, já promulgando já a lei já. Beleza? Quando ela entra em vigor? A sua vigência. Depois da sua publicação. Isso é tarefa para quem? Para o legislador. Ele vai definir quando a lei vai ser o quê? Quando a lei vai entrar em vigor. Porque publicando ali, ele pode determinar expressamente a data da sua vigência ou não. Foi o caso com o Código Civil de 2002, né? O artigo 2044, que ele dispunha que a lei entrara em vigor um ano após a data da sua publicação. Então, o legislador definiu, né, a sua vigência ali do Código Civil, um ano após a data da sua publicação. E se não fizer tal previsão, a gente vai se recorrer ao quê? Caso não tenha previsão, recorre ao artigo 1º da LINDB. E, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país. Quando? 45 dias depois de quê? Da sua publicação.
Nada impede que a lei entre em vigor na data de sua publicação, bastando que haja uma previsão expressa. Correção a texto da lei. Durante a vacatio legis, reinicia-se o prazo da vacatio legis, zerando o prazo. Então, uma correção no texto da lei. Está durante a vacatio legis. A lei já foi publicada, mas ela não entrou em vigência ainda. Então, reinicia-se o prazo da vacatio legis, zerado o prazo. Então, ó, durante a vacatio legis, ela foi publicada, mas não entrou em vigor ainda. Reinicia-se o prazo da vacatio legis, zerado o prazo. Então, o prazo é o quê? Ele é zerado. Reinicia-se o prazo novamente da vacatio legis. Isso o quê? Uma correção a texto de lei. Após a vacatio legis, então, passou a vacatio legis, a lei entrou em vigor. Aqui a lei já está vigorando. Uma lei nova. Para correção precisa de quê? De uma lei nova. Após a vacatio legis. Então, após a vacatio legis, uma lei nova para a correção do texto. Durante a vacatio legis, reinicia o prazo da vacatio legis. Vigência é a possibilidade de gerar efeitos concretos no mundo jurídico. Então, a vigência é a possibilidade de gerar efeitos concretos no mundo jurídico. Uma lei que está vigendo, ela está em vigor. E a que não está vigente, ela foi revogada. A LINDB é um código de normas. A LINDB é um código de norma. É um direito sobre direito. É um lex legum. A LINDB é um lex legum. É um direito sobre direito. É um código de normas. Então, nós temos as normas. Ela é um código dessas normas. É uma norma de introdução a todas as normas legais de direito. É uma norma de introdução a todas as normas legais de direito dos outros ramos do direito. Se aplica aos demais ramos do direito e tem como finalidade proporcionar a existência, a validade e a eficácia das normas. Então, a LINDB, ela se aplica aos demais ramos do direito e com a finalidade de proporcionar a existência, a validade e a eficácia dessas normas. A LINDB vai tratar da revogação, da disciplina quando a lei vai vigorar. Trata dos planos da existência de validade e do plano de sua eficácia. Vai tratar das leis que revogam outras leis, bem como a aplicação da lei no tempo e no espaço. Então, a LINDB é um código de normas, direito sobre direito, lex legum. É uma norma de introdução a todas as normas legais de direito. Se aplica aos demais ramos do direito. A LINDB se aplica aos demais ramos do direito. E tem como finalidade proporcionar a existência, a validade e a eficácia das normas. Então, a LINDB ela se aplica aos demais ramos do direito e tem como finalidade proporcionar o quê? A existência, a validade e a eficácia das normas. A LINDB ela vai tratar de quê? Da revogação da disciplina quando a lei vai vigorar, trata dos planos da existência de validade e do plano de eficácia. Vai tratar das leis que revogam outras leis, revogação, bem como a aplicação da lei no tempo e no espaço. A vacatio legis também poderá ser fixada pelo legislador em outro prazo qualquer. Então, a vacatio legis ela poderá ser fixada por quem? Pelo legislador. Muito importante. A vacatio legis ela pode ser fixada pelo legislador em outro prazo qualquer. Um belo exemplo ocorreu com o advento do Código de Processo Civil, novo CPC de 2015, cuja vacatio legis foi de quê? De um ano após a sua publicação. Outro exemplo se deu com o Código Civil, cujo prazo da vacatio também foi de um ano. Então, informação importante aqui. Medidas provisórias, emendas constitucionais, portarias e resoluções administrativas
não se submetem em hipótese alguma a vacatio legis. Então, ó, medidas provisórias, emendas constitucionais, portarias, resoluções administrativas não se submetem a vacatio legis. O quê? As medidas provisórias e as emendas constitucionais, ela tem caráter de urgências, então entra em vigor imediatamente, enquanto que as portarias e as resoluções administrativas não se submetem à LINDB, pois não são leis. Então, ó, vamos lá. Vacatio legis também poderá ser fixada por quem? Pelo legislador. Em outro prazo qualquer. Por exemplo, nós temos o Código Civil, que a vacatio legis foi 1 ano após, bem como o Código Civil, que 1 ano após também. Então, ó, medidas provisórias e emendas constitucionais não se submete a vacatio legis. Por quê? Em caráter de urgência, entra em vigor imediatamente. Então, ó, imediatamente. Entra em vigor imediatamente. Portarias. Vou botar de outra cor aqui. Portarias. Resoluções administrativas não se submetem a vacatio legis, pois o quê? São atos administrativos, logo não se submete à LINDB, pois não são leis. Portarias e as resoluções administrativas são atos administrativos, logo não se submetem à LINDB, pois não são leis. Medidas provisórias e as emendas constitucionais se aplicam imediatamente porque têm caráter de urgência. Interessante observar que o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95, estabelece uma regra diferenciada de contagem do aludido prazo de vacância, a qual se dará com a inclusão da data da sua publicação e do último dia do prazo, entrando a norma em vigor no dia subsequente. Não importa se tem sábado, domingo e feriado. A sua consumação integral. Destarte, a contagem do prazo de vacatio legis é realizada de forma diversa da prevista no artigo 132 do Código Civil, em que é excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Então, ó, observa que o artigo 8º, parágrafo 1º da LINDB nos diz: é uma regra diferenciada de contagem de prazo de vacância, a qual se dará o quê? Com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo. Então, se inclui o dia da publicação e o último dia do prazo, na contagem do prazo de vacância. Entrando a norma em vigor no dia subsequente. Então, a norma entra em vigor no dia subsequente, gente. A norma entra em vigor no dia subsequente. Não importa o que é. Não importa se é sábado, domingo ou feriado. A sua consumação é integral. Destarte, a contagem do prazo da vacatio legis é realizada de forma diversa da prevista no Código Civil, que exclui o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Então, no Código Civil, o prazo é contado ali excluindo o dia do começo e incluindo o vencimento. Aqui na LINDB, inclui o dia do começo e inclui também o último dia do prazo. Ela entra em vigorar o dia subsequente. Não importa se tem sábado ou feriado. O prazo é corrido. Modificação da lei. Parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorreu uma nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo, dos parágrafos anteriores, começará a correr da nova publicação. As correções a texto de lei já em vigor considera-se de lei nova. Nós vimos lá, né? Só para dar aqui é o texto da lei. Uma ideia de em que artigo está. Então, ó, modificação da lei, né? Da LINDB. Parágrafo 3º. Se, antes de entrar em vigor, a lei, antes de entrar em vigor, ocorrer uma nova publicação de seu texto, destinado que à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores
começará a ocorrer da nova publicação. Então, sim, antes de entrar em vigor, ela tá ali em vacatio legis. Ocorre uma nova publicação de seu texto destinada à correção. O prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Beleza? Zero prazo. Aqui, as correções, a lei já entrou em vigor, já está dando efeito. As correções a textos de lei já em vigor, só com lei nova. A lei já entrou em vigor, só com lei nova. A modificação da lei deverá seguir essencialmente duas regras, amplamente cobradas nos certames, quais sejam as duas regras. Modificação da lei. A modificação de lei já em vigor somente poderá ocorrer por meio de lei nova, conforme o parágrafo 4º do artigo 1º, havendo novo prazo de vacatio. Então, a modificação da lei já em vigor somente poderá ocorrer por meio de lei nova, havendo novo prazo de vacatio. A modificação de lei que esteja em vacatio legis deve acontecer através de nova publicação de seu texto, sendo conferido um novo prazo de vacatio legis. Então, aquele prazo anterior é zerado, tendo um novo prazo de vacatio legis. Então, a modificação de lei deve seguir duas regras. Modificação de lei já em vigor somente poderá ocorrer por meio de lei nova, conforme o parágrafo 4º do artigo 1º da LINDB, havendo um novo prazo de vacatio. A modificação de lei que ela esteja ainda em vacatio legis, que é a data da publicação e a da sua vigência, deve acontecer através de uma nova publicação de seu texto, zerando a contagem daquele período da vacatio legis, fazendo que um novo prazo. Princípio da continuidade ou da permanência da norma. Nós vamos ver na parte 2 desse resuminho. Se liga no canal, toca no sininho, compartilhe o vídeo, se inscreva aí para você receber os vídeos, que está muito legal, você vai se dar bem.